We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is I was speaking recently at a meeting, and a fellow said, met me on the outside. He said, you're barking up the wrong tree, fellow. Eu estava falando recentemente no encontro e um indivíduo disse, me encontrou lá fora, ele disse, você está desperdiçando seus esforços, companheiros. You said that the world here, the 6,000 years old, I said the order of the world is right. Você disse que o mundo aqui tem 6.000 anos de idade. Eu disse, a ordem do mundo é correta, 6.000 anos. 1,000 years. He said, look, the Bible said that God created the heavens and earth in 6 days. I said, He did. Ele disse, a Bíblia disse que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Genesis 1, he said, in the beginning, God created the heavens and earth, period. Eu disse, ele não fez isso. Gênesis 1, ele disse, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto final. How long he done it, I don't know. Nobody else does. God did that. That's period. That's the end of the sentence. Em quanto tempo ele fez isso, eu não sei. Ninguém mais sabe. Deus fez aquilo. Aquilo é ponto final. He began to use it. The world was out for him and void, and water was up on the deep, and the Spirit of God moved up on the water. Aquele é o fim da sentença, e quando ele começa a usar isto, o mundo era sem forma e vazio, a água estava sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a água. Genesis 1 said God created the heavens and earth in the beginning. That's all. Porém, Gênesis 1 disse, Deus criou os céus e a terra no princípio. Don't fuss about it, I just believe it. That's all. God created, it's not my business to know. Aquilo é tudo. Eu não questiono acerca disto, eu somente creio nisto. Aquilo é tudo. Deus criou isto. Isto não é da minha conta saber. Let me live here for a while. He's got a new one. Wherein dwelleth righteousness. Eu estou feliz de que ele fez isto e me deixou viver aqui por um pouco. Ele tem tido um novo lugar onde habita a bondade. Hope is built on nothing less than Jesus' blood. Minha esperança não está construída em nada mais, a não ser no sangue de Jesus com bondade. No creed denomination, no man's example, I want Christ in him. Nenhum credo, denominação, nenhum exemplo de homem, eu desejo Cristo. That's what we must have. E a Ele somente aquilo é o que nós devemos ter. Moses, an intellectual man. Humilde, Moisés, um homem intelectual. In the presence of that burning bush, he took off his shoe. Porém, na presença daquela sarça ardente, ele tirou suas sandálias. He was on holy ground. Ele estava em terra santa. Humbled himself. Humilhou-se. Humility, that's what the covering of the feet was, humility. Humildade, aquilo é porque estava cobrindo os pés. Humildade. Paul, the great intellectual scholar, taught under Gamaliel, one of the greatest Hebrew teachers of his day, smart, intellectual, college degree.
Olhem Paulo, o grande sábio intelectual, ensinado sob Gamaliel, um dos maiores professores hebreus do dia, esperto, intelectual, diploma universitário, e ele pensava que ele conhecia isto tudo. Not at all. And these bunch of people that was carrying on were nothing but mad people, crazy. E este grupo de pessoas que estava agindo impropriamente não era nada a não ser gente doida, louca. Orders from his high priest to go down and arrest them all down in Damascus. E ele tinha ordens do sumo sacerdote para ir ali e prender a todos ali em Damasco. Day on the road down, he come into the presence of that same one that spoke to Moses in the burning bush, a pillar of fire. E um dia no caminho, ele entrou na presença daquele mesmo que falou com Moisés na sarça ardente, um pilar de fogo. What did Paul do? Saul, rather, he fell upon his face in humility. Oh, O que Paulo fez? Saulo, melhor dizendo, ele caiu sobre sua face em humildade. onto his face in humility. Não estava de pé, estava sobre a sua face em humildade. John the Baptist do, the man that Jesus said there was never a man born of a woman like him or could compare with him. O que João Batista fez, o homem que Jesus disse, nunca houve um homem nascido de mulher como ele, ou que se pudesse comparar com ele até aquele tempo. That great prophet ordained of God before the foundation of the world spoke of 1207 years before he ever come on, or 712 years rather, before he came to the earth, by the prophet Isaiah here. Aquele grande profeta ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, foi falado dele 1207 anos, antes que ele mesmo viesse, ou 712 anos, melhor dizendo, antes que ele viesse à terra pelo profeta Isaías aqui. What did he do when he seen a man come walking down out of the audience? O que ele fez quando ele havia visto um homem vindo da audiência? Looked up above and saw that fire coming down from heaven in the form of a dove. E ele olhou para cima e viu aquele fogo vindo do céu na forma de uma pomba. Cried out, I have need to be baptized of thee. Ele clamou, eu tenho necessidade de ser batizado por ti. I must decrease, he must increase. God can Eu devo diminuir, ele deve crescer. on the earth at the same time. Deus não pode ter dois na terra ao mesmo tempo. Only one has the message. Somente um tinha a mensagem, vocês sabem. I must decrease. He is the messenger. I've been up to this time now. He takes my place. Eu devo diminuir, ele é o mensageiro. Eu tenho cumprido este tempo, agora ele toma meu lugar. As Elisha, when Elijah went up and threw back his robe to Elisha, Como Eliseu, quando Elias foi para cima e jogou seu manto para Eliseu. after his finish, Elisha must take up Seu ministério havia terminado. where he left off. He must increase. I must decrease. John the Baptist. Eliseu deveria começar onde ele parou. Ele deve crescer. Eu devo diminuir. João Batista. Be conscious of your littleness. Seja consciente de sua pequenez. You're nothing. Você não é nada. You're nothing. Você não é nada. How I'd like to do it minutes. Como eu gostaria de gastar uns minutos nisso. But you're nothing. That Porém, você não é nada. sounds sacrilegious and it sounds crude. Deixe-me. Isto parece sacrilégio e parece rude. I don't think the pulpit is any place for any minister to crack jokes. Eu não penso que o púlpito é um lugar para qualquer ministro contar piadas. It's become a joking, carry-on Hollywood glamour now. Isto tem se tornado uma brincadeira, uma licenciosidade, fascinação de Hollywood agora. That's what's the matter. Hollywood through television has tucked the pulpit over. Aquilo é que é o problema. Hollywood, através da televisão, tem tomado conta do púlpito. Our women has bowed to the goddess of fashion of Hollywood long ago. Nossas mulheres têm se inclinado à deusa da moda de Hollywood há muito tempo. And then the pulpit got into Hollywood through singers and so forth, talented men. Oh, E então, o púlpito entrou em Hollywood através de cantores e assim por diante. Homens talentosos. a shrewd man that devil is. Oh, quão astuto homem é o diabo. You can't mix oil and water. Você não pode misturar óleo com água. Don't mix. Isto não se misturará. The great influence that people can give to others and what you do is an influence.
Note a grande influência que as pessoas podem dar aos outros. E o que você faz é uma influência. You want to find how great you are, put your finger down in a pool of water or a bucket of water. Then pull your finger out and try to find where you put your finger. Se você deseja encontrar quão grande você é, coloque seu dedo num tanque d'água ou num balde d'água, então tire seu dedo e tente encontrar aonde você colocou seu dedo. You're nothing. Você não é nada. Without you, Deus pode dispensar você. me, Ele pode dispensar a mim. we can't do without him. Porém, nós não podemos dispensá-lo. We've got to have him, for he is life and he alone. Nós temos que tê-lo, pois ele é vida e ele somente. Not to know his book, not to know this or know that or know the creed. Não conhecer seu livro, não conhecer isto, ou conhecer aquilo, ou conhecer o credo. Him is life. Porém, conhecer a ele é vida. Know him as the person, Christ in you. Conhecê-lo como a pessoa, Cristo em você, Word made flesh in you. a palavra feita carne em você. That's knowing him. Aquilo é conhecê-lo. When you and he becomes one, like I said last night in the super sign. Quando você e ele se tornaram um, como eu disse na última noite em um super sinal. It's got to come in you. You, God and man must become one. Ele tem que entrar em você. Você, Deus e o homem devem ser um. You're conscious of your littleness. Now, in closing, I might use the other two wings. Thirdly, Você é consciente de sua pequenez. Agora, concluindo, eu poderia usar as outras duas asas em terceiro lugar. you could fly with these other two wings. Watch. Face covered by the holiness of God and in reverence. Ele podia voar com estas outras duas asas, observe, a face coberta pela santidade de Deus e reverência. Covered in humility, and with two wings, he could put himself in action to move. Seus pés cobertos em humildade, e com duas asas ele podia colocar a si mesmo em ação para se movimentar. God was showing his prophet how a prepared servant Deus estava mostrando a seu profeta como deveria um servo ser preparado. be. Pare de olhar para Uzias. That Uzziah, here is your example I sent before you. Aqui está seu exemplo. Eu tenho enviado diante de você. Cover your face in reverence. Cubra sua face em reverência. Cover your feet in humility. Cubra seus pés em humildade. Action. E entre em ação. Oh, what an example. Oh, que exemplo! He had looked at Uzziah so long and seen it fail. Now God's telling him what to do. Show Ele havia olhado tanto tempo para Uzias e viu isto falhar. Agora Deus estava lhe dizendo o que fazer, prepared servant. He went into action. lhe mostrando um servo preparado. Ele entrou em ação. Like the woman at the well went into action as soon as Jesus told her she had 5 husbands. Como a mulher no poço, entrou em ação tão logo Jesus lhe disse que ela tinha 5 maridos. That woman had been looking for something like that to happen 400 years, no prophet. Aquela mulher havia esperado algo assim suceder 400 anos, nenhum profeta. All at once she goes up to get the water one morning unexpectedly, and there she met something real. E de repente ela sobe para pegar água numa manhã inesperadamente. E ali ela encontrou algo real. God will place him before us somewhere, sometimes unexpectedly. Deus o coloca perante nós em algum lugar, algumas vezes, inesperadamente. I hope he does it this morning. Eu espero que ele faça isto nesta manhã. He did it to her when she didn't expect it. Ele fez isto para ela quando ela não esperava isto. And when he told her, woman, bring me a drink, and she discussed with him about the water, and he had nothing to draw with, and he let her know that he had water, that she wouldn't come there to draw. E quando ele lhe falou, mulher, dá-me de beber, e ela comentou com ele acerca da água, e ele não tinha nada com que tirar, e ele a fez conhecer que ele tinha aquela água que ela não precisaria vir ali para tirar. They went talking about what the religious rites was. Said, our fathers worshipped in this mountain, you say at Jerusalem.
And Jesus, after a while, what was... E então eles continuaram falando acerca de que lugar, quais eram os direitos religiosos. Disse, nossos pais adoravam nesta montanha, você diz, em Jerusalém. E Jesus, depois de um pouco... was the Word. O que ele era? Ele era a palavra. One. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. São João 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Hebrews, the 4th chapter, said the Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword, cutting. Hebreus capítulo 4 disse, a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, cortante. Baby and Pat, it cuts, coming and going. See? Cutting to the marrow of the bone, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Está vendo? Cortando a medula dos ossos. E isto é um discernidor dos pensamentos e intentos do coração. It's the Word. Aquela é a palavra. Made flesh. A palavra feita carne. What did he do? He looked upon them and could perceive their thoughts because he was that. E aqui está isto. O que ele fez? Ele olhou para eles e podia perceber os seus pensamentos, porque ele era aquela palavra, a imutável palavra. And the unchangeable Word. And he's still the same. He doesn't change. Now notice, in this unchangeable Word. E ele ainda é o mesmo. Ele não muda. Agora note, nesta imutável palavra, ele olhou diretamente para o rosto da mulher. Into the woman's face. And here she was standing, as we'd call her today, a woman of ill fame, a street prostitute, or something. Maybe a child had been turned out and let go by parents, and too many of them today. E ela estava aqui de pé, como nós a chamaríamos hoje, uma mulher de má fama, uma prostituta de rua ou algo assim, possivelmente uma criança que foi expulsa e deixada pelos pais, e há tantas delas hoje. This lovely, pretty, young, maybe teenage woman. Maybe Porém, aqui estava esta amável, linda, jovem, possivelmente uma mulher adolescente, 18 years, she should be out of high school. possivelmente seus 18 anos, ela teria terminado a escola de 2º grau. Here she took the road that's wrong, and the morals of her life is decayed. E ela havia aqui tomado o caminho errado, e a moral de sua vida estava decaída. Had nothing she could hold on to. Yet a pretty girl. E ela não tinha nada em que ela podia se firmar. And she goes up to get some water, and she runs into a man there. Todavia, uma linda moça. E ela foi apanhar água, e ela encontrou-se com um homem ali que lhe falou. A segregation here. You shouldn't speak to me. You're a Hebrew. E ela disse, há uma segregação aqui, tu não deverias falar comigo. I'm a woman of Samaria, and after all, look who... Tu és um hebreu e eu sou uma mulher de Samaria. Why do you speak to me? What do you want? E afinal de contas, olha quem eu sou. Por que tu falas comigo? See, her motive was wrong. O que tu desejas? Está vendo? Seu motivo era errado. And many times, what if that woman had thrown down the water pot and walked away? E muitas vezes, se aquela mulher houvesse jogado o vaso d'água e saído, como algumas pessoas se levantam de um encontro antes delas conhecerem, Get up and walk out of the meeting before you don't see it had never been that way. está vendo? Isto nunca teria sido daquela maneira. But there was something another to that predestinated seed, that there was something interesting in this person. So Porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada que havia interessante nessa pessoa, de forma que ela falou com ele. to him, what happened? He O que sucedeu? things that she had done. Ele lhe disse as coisas que ela havia feito. Did that? Told her these things. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet." E quando ele fez aquilo, lhe disse estas coisas, então ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. You don't know me. Why did she know he was a prophet? Tu não me conheces, porque ela sabia que ele era um profeta, Because the word had come to him. porque a palavra tinha vindo para ele. The Bible said, if there be one among you who's spiritual or a prophet, I, the Lord, will make myself known to him. A Bíblia disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta,
eu, Senhor, me farei conhecer a ele. He says is the truth, then hear him. For he is my representative. He is my word manifested. E se o que ele diz é a verdade, então ouça-o, pois ele é o meu representante. Ele é minha palavra manifestada. And she said, Sir, otherwise we haven't had a prophet for 400 years, and I perceive that you are a prophet. Now, we have no scripture saying that we're to get a prophet now outside of the Messiah. E ela disse, Senhor, de outro modo nós não temos tido um profeta por 400 anos. E eu percebo que tu és um profeta. Agora nós não temos escritura dizendo que é para nós termos um profeta agora além do Messias. We know a Messiah is coming, and this Nós sabemos que o Messias virá. is the sign of a prophet. We know he's coming, and he'll do these things. And Jesus then, the great sufficiency came. He said, I am he. Amen. E isto, qual é o sinal de um profeta? Nós sabemos que ele virá, e ele fará estas coisas. E Jesus, então, da grande suficiência veio, ele disse, eu sou ele. Amém. Immediately, not jump up and run away. I ain't going to listen to it. O quê? Ela não pulou imediatamente e correu para fora. Eu não irei ouvir a isto. I admit I'm wrong. Humbly, she asked, give me this water, Lord, that I come here not to draw. Eu admito que estou errada. Humildemente ela pediu, dá-me desta água, Senhor, para que eu não venha aqui para tirar. See that the way God dresses his people? Now what she's ready. It's revealed. Vê a maneira que Deus prepara seu povo? E agora ela está pronta. That is Messiah. Então isto lhe foi revelado que aquele é o Messias. Immediately she went into action. E imediatamente ela entrou em ação. Stop her, you couldn't do it. Right into the city and said, come see a man who's told me the things I've done. Pará-la? Você não poderia fazer isto. Rapidamente entrou na cidade e disse, vinde ver de um homem que me tem dito as coisas que eu tenho feito. For the Messiah, and there he is. Nós temos esperado por um Messias, e ali está ele. And the Bible says that the man of that city believed because of the woman's testimony. E a Bíblia disse que os homens da cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. She had something so real that she could display. E ela tinha algo tão real que ela podia manifestar. After meeting Jesus Christ and bringing back the direct results that her Bible, she had been taught, told her that the Messiah would do, she convinced the man that that was the Messiah. Sua influência, depois do encontro com Jesus Cristo e trazendo de volta os resultados diretamente que sua Bíblia, que ela havia sido ensinada, lhe disse o que o Messias faria. Ela convenceu os homens que aquele era o Messias. 400 years, they never had nothing like it. Here is the man. 400 anos. Eles nunca tiveram nada como isto. E aqui está o homem. And her testimony, yet a prostitute, was convincing. E seu testemunho, todavia uma prostituta, estava convencendo. Oh, young lady, you might not live that kind of a life. Oh, mocinha, você talvez não viva aquele tipo de vida. Oh, if you can only meet this one I'm talking about, what your influence will be to your schoolmates. Porém, se você somente puder encontrar este de quem eu estou falando, o que sua influência será para suas colegas? Man, like Saul, educated, smart, what an influence he was to the whole Christian world. Jovem, como Saulo, educado, esperto, que influência ele foi para todo o mundo cristão. As an apostle to the Gentiles, when he met this Jesus in the pillar of fire. Ele foi enviado como apóstolo aos gentios, quando ele encontrou este Jesus no pilar de fogo. It was the same God that brought his people out of Israel out of Egypt. Naquele dia, conhecendo que aquele era o mesmo Deus que trouxe o seu povo para fora de Israel, para fora do Egito, Israel para fora do Egito. This same God. Se você pudesse encontrar este mesmo Deus, That's the Bible, manifested, proving that he is God.
Aquilo é a Bíblia manifestada, provando que ele é Deus. Of him right on earth now that his word is made known, for he's the same yesterday and forever. A vindicação dele exatamente sobre a terra agora que sua palavra é feita conhecida, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Influence you'll be to your church, to your community, to the entire, everybody you come in contact with, you'll be a changed person. Que influência você será para a sua igreja, para a sua comunidade, para todos com quem você entra em contato. Você será uma pessoa mudada. Yes, sir. Sim, sim, Senhor. Peter, he seen and was convinced that we find out he'd fished all night and had taken nothing. Pedro, ele quando viu e ficou convencido que nós encontramos que ele tinha pescado toda noite e não tinha tirado nada. Fisherman, he knew when the moon changed and when fish run and when they didn't. Ele era um pescador. Ele sabia quando a lua mudava e quando o peixe saía e quando eles não saíam. He was kind enough to sit down and listen to Jesus for a few minutes. Porém, ele teve a gentileza de sentar e ouvir a Jesus por uns poucos minutos. Now, he stood to hear it through. Ele não se levantou e correu para fora. Ele permaneceu para ouvir tudo. The messages all over everything. Because he was kind enough, he fished all night and got nothing. Depois da mensagem haver terminado e tudo porque ele teve a gentileza, ele tinha pescado toda a noite e não pegou nada. How many Simons is there in here this morning? How many will listen to this tape? Quantos Simões há aqui nesta manhã? Quantos ouvirão a esta fita? Simons, you jump from Methodist to Baptist to Pentecostal to oneness to two-ness to three-ness to everything and Simão, você tem pulado da metodista para batista, para pentecostal, para unicista, para dualista, para trinitária, para cada coisa e ainda não tem nada. nothing. Why don't you sit down and listen just a minute? Por que você não senta e ouve só um minuto? Just loan a few minutes of your time to Somente empreste uns poucos minutos do seu tempo a Cristo. watch the word come. Simon, now he's commissioning. Observe a palavra que vem. Simão, agora ele está comissionando. A net for the draw. Lance a rede para a pesca de peixe. When he got a hold to the fish, he said, E quando ele havia pegado peixe, ele disse: I've seined all night. It's the Senhor, eu tenho lançado a rede toda a noite. intelligence. I can't explain how, neither can I explain how it works. Isto está além da minha inteligência. Eu não posso explicar como. Oh, the mechanics, just the dynamics is all I'm interested in. I don't know. Eu não posso explicar como isto opera. Eu não conheço a mecânica. But he does it because he promised it. Somente a dinâmica é tudo que eu estou interessado. Eu não sei como ele faz isto, porém, ele faz isto porque ele prometeu. Down the net because he knowed if there wasn't no fish in there and God said there would be fish in there, he let down the net anyhow. Ele lançou a rede porque ele sabia que se não houvesse nenhum peixe ali, e Deus disse que haveria peixe ali, ele jogou a rede de qualquer maneira. Coming backward again. Oh, Satan will be bound down here. Have no fear. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back again. Satan will be bound 1,000 years without victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years without no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King,
to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face.